mostrando um pouco melhor o que eu estava conversando sobre os gêmeos concrescentes, siameses ou chifópagos, né? Eles podem nascer grudados pelo tórax, toracópagos, né? Normalmente pelo apêndice chifoide, né? Daí o nome chifópagos nesse caso. Eles podem nascer grudados pelo abdômen, onfalópagos, ou pelas costas, raquípagos, né? E tem alguns casos meio históricos em relação lá a gêmeos siameses. Esses dois cidadãos aí, Shang e Eng, eles são lá gêmeos da Tailândia, né? Antigamente a Tailândia era chamada Sião. E eles foram para os Estados Unidos se apresentar em circos, né? E o nome artístico deles era os Irmãos Siameses, os Irmãos do Sião. Sião, o antigo nome da Tailândia. Aliás, né, eles ficaram tão famosos que o nome siameses acabou virando, nesse caso, sinônimo de gêmeos concrescentes. Né? Então, a pé da letra, o nome siameses por causa desses dois cidadãos aí, né? Nesse caso lá, né? Tailândia, né? Sião, gêmeos tailandeses, o nome artístico deles no circo, acabou virando o nome, né, popular para gêmeos concrescentes. Esses caras viveram grudados um tempão, 70 e tantos anos juntos lá, casados, cada um tinha lá a sua esposa, cada um tinha lá os seus filhos, e nessa hora você pensa como é que não devia ser a esculhambação, né? Cada um com sua esposa lá e tal, né? Os dois pregados, eita, não dá nem para pensar muito bem não. Mas quando um deles morre, claro que o outro vai acabar morrendo, né? Nesse caso lá, no que um deles morre, o coração de um deles para, o coração do outro não é suficiente para sustentar dois corpos. Então, infelizmente, os dois acabam indo a óbito. Isso aqui é outro caso relativamente famoso na mídia sobre gêmeos siameses, irmãs gêmeas iranianas que nasceram grudadas pela cabeça. E apesar de gêmeas e siamesas, né, concrescentes, parece que elas não se davam muito bem, parece que elas tinham uma personalidade meio diferente, né? Diz que uma era muito tímida, recatada, a outra gostava de sair e elas não se davam muito bem, né? E pediam uma cirurgia de separação. E numa área como é a cabeça, extremamente delicada, né? Mas meio que elas insistiram na cirurgia de separação, como quem dissesse assim, prefiro, sei lá, arriscar morrer do que continuar grudada nessa chata aqui o resto da minha vida, né? E infelizmente, na cirurgia de separação, elas acabam falecendo. Ou seja, às vezes dá para separar, às vezes não. Existem, infelizmente, muitas possibilidades. Cada caso é um caso. Existe uma situação, moçada, que a gente chama de gêmeos parasitas, onde você tem dois irmãos gêmeos siameses, concrescentes, que estão lá grudados na barriga da mãe. Entretanto, à medida que eles se desenvolvem, um deles continua se desenvolvendo e o outro não. Ou seja, um se desenvolve e o outro se desenvolve de maneira atrofiada. E o resultado é que esse que não se desenvolve de maneira completa, esse que se desenvolve de maneira atrofiada, ele acaba se manifestando na forma de membros extras num determinado indivíduo. Você observa, por exemplo, aí na fotografia, a articulação do braço de um dos dois irmãos gêmeos, terão dois embriões que se desenvolveram grudados. Um continuou se desenvolvendo, o outro não. Esse outro que não se desenvolveu por completo, ficou apenas com algumas estruturas grudadas no corpo do outro, chamado lá nesse caso de gêmeos parasitas. Né? Você tem, por exemplo, casos registrados na espécie humana de mulheres no início do século XX, uma mulher que nasceu com 4 pernas e 2 úteros. Na verdade, ela era gêmeos siameses, concrescentes, grudados, só que na hora de desenvolver, uma desenvolve completamente, a outra não. Essa outra que não se desenvolve completamente, se desenvolve apenas como as pernas. Então a mulher tinha lá uma cabeça, 2 braços, as 2 pernas dela, o útero dela, as 2 pernas da irmã gêmea dela grudada nela, né, com o útero, né? Inclusive ela engravidou várias vezes, às vezes engravidava num dos úteros, às vezes engravidava no outro dos úteros lá e tal. Outra situação que parece meio estranha pra gente. Casos registrados, por exemplo, de humanos que nasceram com 3 ou 4 braços, gêmeos parasitas. Eram concrescentes, siameses, um deles se desenvolve completamente e o outro não se desenvolve completamente, se manifestando apenas como membros extras, uma perna a mais, um braço a mais, uma articulação a mais, né? Gêmeos parasitas é o nome dessa situação. Tem um caso chamado fetus in feto, em que o gêmeo parasita, ele nem se desenvolve, né, como membros extras. Ele fica lá dentro, né, englobado pelo outro irmão, fica lá dentro, moçada, um embriãozinho morto, né, esse embriãozinho muitas vezes calcificado, que não vai, sei lá, influenciar em nada na vida do outro cara. Entretanto, às vezes, tá lá ele fazendo um exame de rotina, um raio-x, etc e tal, vai lá, encontra um corpo calcificado, vai ver, é o irmãozinho gêmeo dele que não se desenvolveu, né, que não se desenvolveu por completo, que o corpo dele
absorveu, o corpo dele cresce, absorve o outro embrião que não se desenvolve direito e fica dentro do outro cara, né? Calcificado, claro, não se desenvolve, morto lá e tal, pro resto da vida. Fetos em feto. Um feto dentro do outro. Um feto cresce, engloba outro feto que não se desenvolve. É um caso extremo de gêmeos parasitas nesse caso.